Segundo normas de Arraca 2006, em Territórios em Disputa, os bens naturais no centro da Encena, a América Latina se tornou uma espécie de região escolhida nesse cenário extrativista. Na verdade, a América Latina é, estrategicamente, detentora de uma grande reserva natural, como bem conhecemos, de água, de energia fóssil como petróleo, minerais e demais biodiversidades. Entre 1990 e 1997, os investimentos na mineração mundial aumentaram 90%, enquanto na América Latina aumentou 400%, concentrando-se no Peru, Chile e Brasil. Por que todo esse aumento aqui? Na verdade, podemos somar 3 ingredientes nessa conjuntura: os investimentos no setor mineral, a demanda asiática e os depósitos, reservas minerais descobertos entre 1990 e 2000. Se os investimentos eram de 150 milhões em 1990, com esse aumento de 400%, ultrapassaram os 900 milhões em 1997. A América Latina ultrapassou a Austrália, Canadá e Estados Unidos. A exploração se concentrou no Chile, com 18,2%, México, 16,6%, Peru, 16%, Brasil, 14,5% e Argentina, 8,8%. A Gabriela Scotto, que é a autora do artigo que a gente está estudando, também pesquisou o caso da Argentina. Em 2009, Svamp e Antonelli chamam a atenção para a tendência de uma exploração e exportação em escala, o que elas chamam de mega mineração a céu aberto. A luta contra projetos de mineração a céu aberto ganhou força na Argentina. Diversos artistas do país se uniram em uma campanha para lutar contra as corporações que destroem o meio ambiente e contaminam dezenas de milhares de pessoas, levando muitas vezes à deformação física e à morte. Na música seguinte, os artistas explicam didaticamente os efeitos da extração na população e no meio ambiente. O objetivo da campanha é acabar com a prática por meio da lei própria sobre a mineração no país. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, Andalgalá. Conciencias solidarias ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El Famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, 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 no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional. Prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya. Basta ya. De minas a cielo abierto. Basta. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo.
bajo el cielo. Basta ya, basta ya, basta ya. Stop! E onde fica a política em todo esse crescimento? Será que entre 1990 e de 2000 para cá a política desses governos foi igual? Bom, ao menos aqui no Brasil, todos sabem que não. O governo FHC e o governo Lula foram distintos. Mas será que foram realmente tão distintos a ponto de frear essa exploração? Bom, para o uruguaio Eduardo Gudinas, em seu artigo O Novo Extrativismo Progressista na América do Sul, escrito em 2010, esse grande extrativismo continua, com uma muito boa saúde, exatamente nessas palavras. E ele fala do caso brasileiro. Em 2003, no governo Lula, nossas exportações estavam na casa dos 6 bilhões. Em 2007, eram 21 bilhões. Só efeito de curiosidade, até o ano que vem, estima-se que o Brasil duplicará a produção de alumínio e triplicará a produção de cobre. Entretanto, claro que houveram diferenças nessas políticas, segundo Gudinas. No velho extrativismo, a disputa era sobre a propriedade dos recursos e quais empresas processariam. No governo progressista, houve maior presença estatal, que, como exemplo, temos a Petrobras, de direito privado e gestão governamental. Na verdade, a Petrobras se comporta como empresa transnacional, persistindo a lógica da lucratividade, com redução de custos, impactos sociais e ambientais. Resumindo, o Estado, como gestor nacional e dos recursos, é também esse ator central nos conflitos. Juan Martinez Alier, no livro O Ecologismo dos Pobres, comenta isso e evoca as questões já levantadas pela Natália entre atores e atingidos. Ele diz que, na maioria das vezes, o Estado atua a favor das empresas, se omitindo perante as leis e sendo contra a resistência dos atingidos. Terceira maior empresa de mineração do mundo, a brasileira Vale do Rio Doce, atualmente chamada Vale, é acusada de cometer inúmeras violações nos países em que atua. Há denúncia de pressões sobre os seus próprios funcionários, a poluição do ar e esgotamento de fontes de água. A lista inclui também atropelamentos pelos trens da companhia e deslocamento forçado de populações inteiras para a instalação dos projetos da empresa. Mais de 160 pessoas vindas de 9 países em que a Vale opera reuniram-se no Rio de Janeiro, entre 12 e 15 de abril, no primeiro encontro de populações atingidas pela Vale. Além de reclamarem dos impactos, os atingidos também pedem que a empresa, privatizada em 1997, seja reestatizada. Na Assembleia Legislativa do Rio, os atingidos contaram a parlamentares os efeitos que a ação da Vale está causando à imagem do Brasil. E que eles consideram esses funcionários como os piores e até chegam a considerar como piores que o colonialismo português. É só imaginar a imagem que não só tem a Vale em Moçambique, mas como também o povo brasileiro tem em Moçambique. No Canadá, a Vale se nega a negociar com os mineiros. Há mais de 9 meses, eles estão em greve contra a ameaça feita pela empresa de corte de suas aposentadorias. Eles desrespeitam os trabalhadores e tiram vantagem das comunidades. Não é o tipo de coisa que eu quero para o meu país. Durante o encontro, os atingidos pela Vale também denunciaram que os governos dos países em que a companhia opera, inclusive no Brasil, não levam em conta os impactos causados e chegam até a financiar a empresa. O BNDES deve ser mais cauteloso na concessão de empréstimos, porque hoje o banco exige somente a concessão da licença pelo órgão ambiental. Segundo Martinez Alier, os direitos de propriedade e a gestão dos recursos se classificam em 4 formas. 1. Acesso aberto ou livre acesso. É quando não havia normatização internacional sobre essa exploração. 2. Propriedade comunitária. É quando os proprietários possuem direito de utilizar o recurso mineral, mesmo que não seja de maneira igual. 3. Propriedade privada. E 4. Propriedade estatal. O que há em termos de riqueza natural é algo que quem possui é o país, seu povo e a própria nação.
Já para Canalha Netley, 2003, no artigo A legislação que rege as atividades mineiras, especialmente a tributação na Argentina, Bolívia, Colômbia e Brasil, esse sistema se dá de 3 maneiras. 1. Direito fundiário. O dono da terra tem o domínio dos minerais que se encontram em sua propriedade, presente nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul, Reino Unido e Irlanda do Norte. Aqui na América Latina, Europa, África e Ásia, isso serve também para rochas e areia de uso industrial. 2. Direito de ocupação. Não existe na atualidade. É onde suas riquezas não pertencem a ninguém. 3. Pertencente ao Estado, o domínio de recursos de forma inalienável e imprescritível. É o que acontece aqui na América Latina. O recurso é do Estado e este concede ao particular. No Brasil, rege o sistema administrativo de autorização e de concessão por meio do Ministério de Minas e Energia e Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Na verdade, essas concessões aludem ao interesse estatal. Ele não só controla, mas também escolhe quem terá essas concessões, refletindo também sua política e sua lógica. Lula prefere que a Vale, em vez de exportar minério de ferro, o transforme em aço aqui no Brasil e depois venda para fora, o que agregaria valor ao produto. O que eu quero é o seguinte, é que a Vale do Rio Doce, que é uma empresa muito importante para o Brasil, não fique pensando que é apenas interesse do governo fazer as coisas acontecer no Brasil. As grandes empresas também têm que fazer acontecer. E a Vale do Rio Doce sabe a importância dela. Portanto, eu quero exportar mais valor agregado do que minério. Eu quero gerar mais empregos. Não é a primeira vez que Lula bate nessa tecla. No começo do ano, depois da empresa anunciar 1.400 demissões por causa da crise, Lula também criticou a Vale. Eu, pessoalmente, liguei para o presidente da Vale do Rio Doce, disse que era um absurdo o que ele estava fazendo. A Vale do Rio Doce tem muito dinheiro em casa, pegou muito dinheiro. A Gabriela Escoto, autora do nosso artigo, coloca o Estado somente como proprietário e regulador. Ela ainda diz que uma das hipóteses de sua pesquisa é que só vamos entender esses conflitos se olharmos ao direito mineiro. O Estado ainda é responsável pelo direito mineiro, direito este que deixa os conceitos de solo e subsolo ainda mais confusos. De acordo com o artigo 1230 do Código Civil, a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos em leis especiais. A contradição está justamente em permitir o solo como posse dos atingidos e, entretanto, permitir a exploração por transnacionais ao seu subsolo, de maneira que, obviamente, dá seu acesso por meio do solo, gerando conflitos entre atores versus atingidos, ou seja, grupos de interesses antagônicos. No dia que eu fui lá para o debate dos prefeitos, eu disse que essa é uma safra que só dá uma vez e que deve ser uma riqueza para todos os brasileiros e todos os mineiros, né? Ali a gente tem isenção de impostos e royalties muito baixos, além do passivo ambiental que precisa ser adequadamente tratado. É uma fonte de riqueza, pode ser utilizado, existe tecnologia, existe conhecimento, existe regramento que possibilita a extração sem, pelo menos, mitigando os danos ambientais.